Olá pessoal, aqui é o Anderson e esse é mais um vídeo do canal Jovem Discípulo, firmados na palavra. Esse é o tema de hoje. No outro vídeo em que eu apresentei sobre o Novo Testamento, nós falamos sobre como nós deveríamos encarar o Novo Testamento, como era o caráter dessa nova aliança, de que maneira nós deveríamos prosseguir mediante a ela. Então hoje nós vamos estar praticamente dando um pouquinho mais de continuidade nessa questão de estar firmado nessa verdade que é a nova aliança. E hoje nós vamos estar entrando na carta de Tiago, no capítulo 1. Se você quiser acompanhar comigo, seria interessante, porque eu vou estar sempre voltando um versículo ou outro, fazendo algumas inversões. Vamos estar lendo o versículo 18, versículo 21, versículo 22, 23 e 24. Versículo 18, então em diante, diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, da qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla um espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. A palavra aqui no versículo 18, ela vem mostrar para nós uma verdade muito essencial, vamos dizer assim, uma verdade essencial da nossa vida cristã, que é, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou, certo? E eu lembro que no outro vídeo eu tinha falado que Deus tinha tomado a iniciativa da aliança, né? Que nós não teríamos condições de fazer uma aliança que fosse plausível para Deus, que fosse satisfatória para Deus. Uma aliança assim não seria necessária partindo de nós, mas como partiu de Deus para nós, ela é interessante para nós e satisfatória para Deus. Então aqui nós vemos um pouquinho mais dessa realidade, porque ele fala assim, ó, segundo a sua vontade ele nos gerou, pela vontade dele hoje nós somos regenerados, pela vontade dele hoje nós temos essa aliança com ele. E ele diz que ele gerou como? Pela palavra da verdade. Ela que nos regenerou. Através da pregação da palavra nós podemos crer em Deus. E é essa palavra que vem transformando a nossa vida a cada dia. Basicamente isso. E ele nos transformou, ele nos regenerou para um propósito. E o propósito foi para que nós fôssemos primícias das suas criaturas. O que são primícias das suas criaturas? A pessoa que é nova criatura, ela aqui na Terra, ela está aguardando algo superior lá no futuro, que é o reino de Deus. Mas não é como uma carne pecaminosa que é hoje. Não é essa carne pecaminosa que, como Paulo diz, que nós gememos ansiando o dia em que nós vamos libertar dela. Não, nós seremos um corpo glorificado, sem pecado. Essa é a nova relação que nós teremos no futuro com Deus. Mas hoje nós temos as primícias dessa relação. As primícias dessa relação são as bênçãos espirituais que Deus proporciona para nós. E lá depois ele disse assim, então, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
Ou seja, essa mesma palavra que pode nos preparar hoje, nos dar um gosto introdutório do que será o céu, essa palavra deve ser aceita por nós de maneira a ser satisfatória para nós também. Muitas pessoas hoje têm muito problema quanto à satisfação, quanto às escrituras, e elas buscam em várias outras formas, elas buscam até mesmo em várias outras experiências o contato com Deus. Nem sempre isso é real, nem sempre isso é verdadeiro. E essa pessoa, às vezes por inexperiência, ela acaba entrando em um buraco maior do que o outro a cada dia. A suficiência das Escrituras e o que ela garante para nós é uma vida eterna. Ela garante isso para nós. Essa suficiência deve fazer com que nós venhamos a cada dia nos apegar a ela. Deve trazer cada vez mais amor pela obra que Cristo fez, pois através do que Ele fez hoje nós somos as primícias da criação dele, ansiando por um lar muito transcendente ao que nós temos hoje. E essa palavra que deve ser reverenciada por nós, essa palavra da nova aliança deve ser reverenciada por nós hoje. A confirmação do poder regenerador da palavra em uma pessoa que ela, por exemplo, ela tentou se libertar das drogas de várias maneiras, ela não consegue. Ela tentou se libertar do alcoolismo, ela não consegue, de qualquer outro tipo de vício, e ela não consegue. Mas ao ter o encontro com a palavra de Deus, essa palavra dá forças, e essa palavra consegue colocar dentro dela o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus entra, ele faz uma obra extraordinária e poucos conseguem entender depois. Cientificamente não tem como você falar que uma pessoa ela foi liberta do crack, não tem como você dizer isso. Ela, segundo a medicina, sempre vai ter recaída, mas nós temos experiência de que pela palavra de Deus enxertada em nós, essa palavra enxertada em nós, ela dá libertação. Ela dá libertação, porque onde está o Espírito, aí é liberdade. Liberdade completa de todo pecado, de toda condenação. Essa é a liberdade que o Espírito dá. E essa liberdade que o Espírito dá vem através da palavra, da verdade que é enxertada dentro de você. A verdade que você temos que lutar todos os dias contra o pecado. É nessa verdade que nós devemos cada dia defender a bandeira da cruz, a bandeira da fé, que é a palavra de Deus. E nós vemos aqui que você deve sim. Eu devo seguir as normas que Deus impôs para que a salvação da minha alma seja efetivada. Quando você entra em uma empresa, você coloca lá o seu estilo de viver, você coloca lá as suas regras, você coloca lá o seu jeito de trabalhar, ou você se adequa às normas da empresa? A primeira opção ou a segunda opção? Bom, eu creio que a sua resposta foi a segunda. Você se adequa às normas da empresa. Todo regulamento interno deve ser obedecido. Caso contrário, você não está apto para trabalhar nessa empresa. Então, automaticamente, você não vai passar muito tempo ali. Logo vão te demitir. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, por si só, é o regulamento de todo crente, de todo aquele que crê em Deus e tem esperança de um dia reinar com Cristo. Então a nossa missão, segundo Tiago, é nos adequar às normas do reino, nos adequar às normas da palavra de Deus, aquelas normas que Ele estipulou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Eu que devo me adequar à palavra de Deus, não a palavra de Deus a mim. Esse tem sido o erro muito grande dos pregadores hoje, dos crentes em geral hoje, tem sido esse o erro. Muitos querem fazer com que a palavra seja
moldada a eles e não o contrário. Você que está me ouvindo, se faz isso, pare de fazer isso, volte atrás, volte a estudar a palavra de Deus com mais seriedade. Leve a palavra de Deus no seu coração como aquilo que você deve se adequar. A palavra não tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar a ela. Porque a aliança veio primeiro de Deus, as regras são dele. Então, para que eu tenho que obedecer isso? Para que eu seja contado como os regenerados, para que eu seja contado como primícias da criação de Deus, primícias hoje, realidade no futuro, da glória de Cristo, em que nós vamos estar juntamente com Ele. Mas isso só vai acontecer se eu e você nos adequarmos às regras de Deus, à palavra de Deus. No versículo 23 em diante ele fala assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo esqueceu como era. Quando você olha no seu espelho e vê que algo está errado, você precisa consertar. Se você não consertar imediatamente diante do seu espelho, e você sair diante do espelho e se esquecer do probleminha que está lá, que você tem que arrumar no seu rosto, você vai continuar andando com aquele problema, todo mundo vai ver, você não vai ficar confortável porque as pessoas vão ficar te reparando, mas você não lembra mais o que aconteceu, para você está tudo bem. As pessoas vão até ficar assim, nossa, mas olha que esquisito que tá, né? Nossa, sei como é que não presta atenção, né? Mas para você se defende, fala, quem manda na minha vida é Deus, não sei o que, quem me justifica é Deus, não sei o que é Deus, se esquecendo que acabou de olhar no espelho, que tinha que ser consertado. Então eu posso dizer que o espelho é a palavra de Deus, onde você contempla a sua face, vê as imperfeições que você tem segundo a palavra de Deus, e segundo ela, você conserta a sua vida no espelho. Você se conserta diante de Deus, diante da palavra de Deus, mediante ao que você viu que está errado. Foi-se o tempo em que a gente analisava a palavra de Deus e vê o que tinha de errado e retirar de nós. A gente precisa voltar a isso. Ver o que Deus manda e o que Deus manda nós fazemos, o que Ele quer de nós e o que Ele proíbe, e fazer com que isso venha a ser regra da nossa vida. Não olhar a palavra de Deus, ler como se fosse um gibi e depois sair a fazer qualquer outra coisa que não agrada a Deus, mesmo tendo acabado de olhar no espelho, mesmo tendo acabado de olhar na palavra de Deus, fazer errado. Isso não vai te tornar um cristão melhor. Isso não vai te tornar agradável diante de Deus. Então nós devemos estar firmados nessa palavra da verdade, porque é ela que vai salvar as nossas almas. Através do quê? Através da ação que o Espírito Santo traz nela. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23 em diante, ele fala assim, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, Hebreus 4:12, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que em vós foi evangelizada. Amados, essa palavra não vai cair por terra. Quem deve cair por terra é o seu orgulho, quem deve cair por terra é a sua autossuficiência, quem deve cair por terra são todas as coisas que te separam e te levam para longe da vontade de Deus, que te separam de estar cada vez mais firmado na palavra de Deus. Se você não está firmado nessa palavra, amado, se você acha que tem alguma coisa errada,
Peça ajuda ao Espírito Santo para te trazer de volta ao caminho, para que Ele ilumine sua mente, seu pensamento, para que você consiga estudar a Palavra de Deus com seriedade, para que você realmente venha estar contado com aquelas premissas da criação de Deus, para que você venha estar de acordo com a vontade de Deus, para que você venha analisar essa palavra da nova aliança de Deus como aquela que vai salvar e não aquela que vai te condenar. Que você venha ser ricamente abençoado durante essa semana. Nós voltamos semana que vem com mais um vídeo do Antigo Testamento. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.